Oi, gente, tudo bem? É um tema assim que já existe há bastante tempo, não é novo, não foi iniciado pela LGPD, mas é uma coisa que sem isso a gente não vai conseguir trabalhar, né? Oi, Aguilera, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. A Lara, em especial, a gente está sempre trabalhando juntos. É uma boa oportunidade aqui para falar de assuntos bem empolgantes para nós. Aqui, gente, olha, entre eu e a Aguilera a gente já se conhece, então não tem muita formalidade. A ideia é que a gente fazer um bate-papo solto, gostoso mesmo, dos desafios que a gente tem enfrentado, como a gente tem enfrentado. São desafios legais, bacanas, gostosos, mas ao mesmo tempo, como o próprio nome diz, desafiadores, porque ainda está tudo muito novo. Todo mundo está Uhum. aprendendo muito sobre isso, as empresas, o mercado, o sistema regulatório. O que não é novo são as ISOs. As ISOs não são novas, isso aí já tem São mais tempo. antigas. Sim, mas a dificuldade de implantação continua sendo a mesma, né? Pois é, pois é. Você veja, a gente pega alguma coisa que já tinha faz tempo, coloca um elemento novo e começa a dificultar, né? Quer dizer, é o que eu sempre Sim. converso com os alunos. O jogo vai ficando difícil. Faz parte, né? É, faz parte. Bom, os alunos estão entrando aqui, deixa eu ver que horas são. São 7h06. Mas, pessoal, bem-vindos. A ideia é aqui a gente fazer um bate-papo, então fiquem à vontade para mandar perguntas, para perguntar, para tirar dúvidas, para mandar casos. A gente, obviamente, não consegue resolver todos os casos, né? Impossível, mas a gente consegue Sim. pensar em algumas luzes. E acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é uma galera se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, que fazer ele estar aqui com a Pois gente. não. Isso é muito bom. Eu trabalho na área de governança, riscos e compliance já faz algum tempo, são muitos anos, e é interessante ver isso que a Lara acabou de conversar, né? Os anos vão passando, as normas vão sendo criadas, né? E que a gente, enfim, continua com o desafio de implantação. Por outro lado, quem é da área gosta muito das normas, porque elas, em geral, são criadas ao longo de anos, né? E essa experiência que as pessoas trazem para o texto da norma, ela é muito boa. São profissionais de 20, 30 anos de experiência e eu já participei de uma mesa de confecção de normas. Realmente é muito rico o que é trazido e a ISO, de um modo geral, a ISO 27001 e a 27701, que são as normas de segurança e também de privacidade, elas realmente elas têm uma longa estrada aí de mais de 20 anos, né? A primeira, a outra é mais recente, e elas dão um direcionamento que ajuda bastante na hora de você sentar para pensar como é que você estrutura essa questão. Tanto a questão de segurança, que ela já é uma pauta antiga, né? E ela é super atual, e a questão da LGPD, esse cruzamento das duas realmente por um ponto, desafiador, mas o pessoal conseguiu mapear bem as demandas das empresas, e isso é uma coisa bacana, né? Quando a gente trabalha com consultoria, quando se entra numa nova empresa, é tudo desafiador porque a gente não conhece o histórico, não conhece o clima, como é que as pessoas pensam, mas os dias vão passando e a gente cada vez mais vai entendendo como pode contribuir. De um lado, você tem a norma, que enfim, é um texto formal, estruturado, né? Mas do outro você tem a empresa, né? E fazer esse casamento das duas coisas tem parte Oi? Será que ele travou? Ou será Oi? que fui eu que travei? Ah, Sim, voltou. ok. Parte é experiência, parte é memória e parte é relacionamento das pessoas, né?
Isso é interessante entender que as pessoas elas não são um entrave na hora de implantar a norma, são elas que efetivamente fazem essa transformação e são elas que vão levar a norma para frente, né? Os requisitos da norma, a maneira de tratar os dados. Você vai criar um novo projeto, então você fala, opa, tem a LGPD aqui, eu trato dados pessoais ou pessoais sensíveis, as pessoas é que têm que incorporar. E, no fundo, o que a gente faz é só o trabalho do facilitador, que junta as duas coisas e fala, opa, está faltando alguma coisa aqui a mais, ou para estruturar essa política de privacidade, tem que ter um componente especial que é só a sua empresa que tem. Então, enfim, no final é gostoso, é desafiador, mas é gostoso também. Legal, poxa, uma super introdução. Então, acho que, primeiramente, né, a gente já deu as boas-vindas, mas só falar um boa noite aqui. A Giovana Tradi, que é diretora do Instituto Ebedinha, entrou. É um prazer Sim, imenso tê-la aqui, então fica à muito vontade para importante. fazer qualquer comentário, viu, Giovana? De novo, eu agradeço aos diretores do Ebedinha, Giovana Tradi, Alberto Rebelo, que são meus amigos, com quem eu divido aí a sala de aula e vários desafios na vida mesmo. Bom, o que todo mundo pensa, né? Eu percebo, assim, tanto os alunos quanto as empresas, a gente já tem perguntas aqui, tá? Eu já vou abrir para as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta minha e vou fazendo perguntas aqui da nossa plateia, antiga plateia, não é plateia mais, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo. A gente tem que ficar adaptando nosso linguajar agora que tudo é digital. Mas, enfim, uma pergunta que todo mundo faz é por que segurança da informação é tão importante para a proteção de dados? Não é só a gente colocar as cláusulas no contrato ou escrever nossa política de privacidade e isso está resolvido? Quer dizer, qual que é o papel da segurança da informação? O que é isso e qual que é o papel disso na LGPD? E aí, Miri Almeida, a próxima pergunta é sua, só para te deixar tranquila que eu faço essa e a próxima vai ser a sua. Fica em suspense. A segurança da informação, ela, nos computadores e nas redes de um modo geral, ela passou a ser muito importante, porque junto com a conectividade dos computadores e da internet, junto vem os riscos de você ser invadido, de sequestrarem seus dados, ou de você perder dados no computador. Então, a segurança, ela tem um papel de prevenção e também de reação. Prevenção, para que você cuide dos dados e dos sistemas, quer dizer, só acesse quem realmente deve acessar, os dados críticos da empresa têm que estar guardados de uma maneira que um erro humano não vá apagar todos, né? E quem quer acessar o dado possa acessar a qualquer momento. Então, são três pilares da segurança. Quando veio a privacidade, a privacidade ela não é nova, ela traz requisitos que você tem que atender. A segurança, ela encampou esses requisitos, fez até uma norma em separado, mas só para destacar o que é importante. Por exemplo, na LGPD, não é qualquer um que pode acessar um dado pessoal ou pessoal privado. Senão, você pode ter acesso, por exemplo, aos dados de um prontuário médico, no caso do hospital. Então, o que faz a segurança? Ela faz como fazia antes, ela tem que controlar o acesso. Então, só tem acesso quem realmente é de direito. Ele é importante ter aquele acesso. E os demais são negados. Isso daí faz parte dos sistemas digitais, os sistemas de TI, isso é uma coisa implícita que está. Agora, se o pessoal antes negligenciava essas coisas, com a LGPD vai continuar negligenciando. Quer dizer, imagina alguém ter acesso ao seu prontuário médico e divulgar essas informações na internet. Isso causa um grande impacto em você, né? Ou alguém perdeu o seu prontuário médico, ou o médico ir lá e escrever uma medicação, mas ele errou, não era para você, era para outra pessoa. Quer dizer, essas preocupações, elas estão no cerne de quem está trabalhando com segurança da informação. Por isso que tem senha, tem controle de acesso e tem registro disso tudo. Então, a LGPD ela é só mais um bicho no zoológico. O cuidado com os bichos continua o mesmo, né?
Legal, nossa, é ótima essa analogia, né? Para a gente perceber que a gente pode até ter ficado meio desesperado porque veio uma lei abrangente e ao mesmo tempo super específica, com um enforcement muito grande, que são todas as partes das sanções administrativas, o medo da multa, o medo da suspensão da atividade empresarial e tudo mais. Mas veja, Uhum. privacidade a gente já tinha que fazer, né? Agora é só. E Tem que segurança da fazer. informação também, a gente já tinha que fazer. Isso já era uma medida Fa- exigida das instituições. faz parte disso daí, né? Deixa eu já passar aqui para a pergunta da Miriam Almeida. Olha só, ela disse o Legal. seguinte: tem uma clínica, minha preocupação é que somos todos informatizados. Como será o consentimento dos dados sensíveis? No papel? O que você acha, Milena? Como que a gente faz o consentimento? Então, essa questão é interessante, levanta uma questão importante que a gente ainda vai viver por muito tempo, né? Em especial os hospitais e as clínicas médicas, cerca de 80% delas ainda é toda baseada em papel. Então, é natural você imaginar que por um longo tempo uma parte vai ser digital e uma parte vai ser em papel. Agora, é importante lembrar os problemas do papel, né? A gente trabalha com papel já há 5.000 anos, né? E ainda não largamos do papel, né? Mas o papel, ele traz uma série de dificuldades, né? Quem entra num arquivo de hospital sabe a dificuldade que é você localizar o prontuário, uma pasta de exames de uma pessoa. Em geral, existe todo um controle, mas se você perder essa pasta, se ela cair atrás do armário, olha, isso vai dar uma grande dificuldade. Isso faz parte do papel. As pessoas lidam facilmente com o papel porque é fácil escrever. Cada vez mais isso vai ser uma dificuldade, né? É capaz das pessoas esquecerem como é que se escreve, né? Mas sabem digitar ou sabem falar, né? Então, a pergunta que você fez, se você vai pedir, vai solicitar essa permissão em papel, eu diria, se necessário, sim, se você não tiver uma outra maneira. Se você tiver toda uma área dentro da clínica ou do hospital que lida bem com esses papéis, você vai solicitar a permissão através do papel. Por outro lado, se você já começar a digitalizar esse processo, imagina que você, para a pessoa que você vai pedir autorização, você leva um tablet, tá? E nesse tablet ela vai poder consultar quais são os termos daquilo que ela está autorizando e ela vai poder assinar de alguma maneira lá, digital ou o reconhecimento por a própria imagem dela, eu não sei como seria feito. Mas se ela puder já guardar digital, existe uma grande vantagem. Primeiro, que ela não vai ter que digitalizar esse papel. Segundo, que se ela guardar, mandar para a rede e guardar num lugar seguro, é facilmente, rapidamente reconhecido aonde está o documento dela. E assim são os exames também, né? Parte dos exames médicos, eles são exames de imagem, tá? Mas existe o laudo, existe uma série de coisas que estão no exame que digitalmente facilita a localização e também facilita a proteção. A Então, Miriam, assim, ela tá aqui completando a pergunta, dizendo o seguinte: ela não quer trabalhar com papel. Ela não trabalha com papel hoje, ela não quer trabalhar com papel. Ela disse que ela já é toda informatizada. Então, acho que a pergunta dela seria como que ela faz a coleta do consentimento e o registro do consentimento de forma automatizada. Eu acho que essa é a dúvida dela. Se a uhum, gente consegue fazer isso, ou se precisa ir para o papel. Estou entendendo que ela não quer ir para o papel, ela já é informatizada. Como faz o ah, consentimento direto? Como é que a segurança da informação pode garantir que o consentimento está sendo feito como previsto em lei, de forma livre, esclarecida, inequívoca, e uhum, que depois eu posso revogar, né? Acho que a questão do consentimento tem todo esse processo da gestão dele. Se eu do revogo, o que não consentimento em acontece, si. né? O Uhum. que você acha? Eu acho que digitalmente a gente hoje em dia coleta esse consentimento na forma, por exemplo, de um contrato que você assina. Existe alguma maneira de você coletar isso, né? Se cabe num contrato, cabe também nessa forma de consentimento. Ela precisa realmente ler, tem que ficar evidenciado que ela teve acesso,
que se ela tiver dúvida, existir alguém para esclarecer essas dúvidas, tá? E tem várias formas de fazer isso. Ela pode ter, por exemplo, um certificado digital. Hoje em dia a gente trabalha com certificados. Ela pode usar a própria imagem dela como um reconhecedor. Existe, por exemplo, empresas que fazem o registro de ponto da pessoa. E, eventualmente, ela pode usar o rosto da pessoa para dizer, olha, eu sou o José Maria e estou aqui batendo ponto nesse horário, né? Então, essa é uma maneira dela fazer. Ela também pode usar, o que nos bancos é usado, são aqueles tokens digitais. Quer dizer, um aplicativo que tem no seu celular, que se você perder, você avisa que perdeu, e o token, ele gera um número, aquele número só serve para aquele 1 minuto que você está fazendo a autorização, então aquilo é registrado. Quer dizer, é preciso sempre tomar cuidado nesse momento de coleta e principalmente onde você vai guardar, que foi o que a Lara colocou, né? É um processo isso daí, né? Essa é a entrada do processo, mas você tem que ter os cuidados para localizar, para validar que a pessoa realmente estava ali naquele lugar, e se ela quiser cancelar o consentimento, você tem que saber aonde você tem que registrar esse cancelamento. Percebe, então, que assim, o processo de segurança da informação ligado ao consentimento, ele passa por todo o ciclo de valor do dado, né? Então, na coleta, no tratamento, no armazenamento, na exclusão e, que é muito importante aí para o pessoal jurídico, em gerar evidências de que você fez tudo isso com segurança, né? De que na hora que você retira o consentimento, você excluiu mesmo, não ficou nenhum rastro. Ele não pode agir. Essa é uma característica importante que a segurança da informação já lida há vários anos, né? Quando você apaga o dado, na verdade, você não apaga o dado, né? Ele está guardado em algum lugar. Para você destruir esse dado, você tem que destruir também os dados que estão em torno dele, que a gente chama de metadados. Então, é importante você fazer um processo de segurança de informação que garanta que o dado está disponível quando você precisa, que só acesse quem realmente precisa, que se você transferiu para outra pessoa, essa pessoa confirma que recebeu, e se alguém pedir para apagar, você realmente apagou o dado e mostra a evidência do apagamento. Perfeito, né? Então, perceba aí que é você pensar no processo como um todo. Às vezes a gente está preocupado com a coleta, né? No consentimento a gente tem que preocupar com tudo. Se essa é a base legal mais adequada, acho que é o primeiro ponto, sem dúvida. A gente foge do consentimento a todo custo. É um mito de que o consentimento ajuda a gente, né? Às vezes o consentimento... É o contrário, né? Ao contrário. E depois, em todo o ciclo de vida, como coleta, como armazena, e aí para cada disso tem elementos. Eu acho que uma das perguntas muito fundamentais que quem não é da área de segurança da informação e agora precisa pelo menos saber um pouquinho para trabalhar com LGPD, no mínimo, né? Ou ter um grande especialista do seu lado. Das duas, uma. Não vai ter como fugir dessa situação. Me conta um pouco do que você acha que são os principais pontos de intersecção da segurança da informação e da LGPD. Do tipo, quando eu vou fazer um processo, um projeto de adequação de LGPD, o que não pode faltar de jeito nenhum do ponto de vista da segurança de informação para eu poder ficar tranquilo e meu cliente ficar tranquilo de que isso está adequado? Tá certo. A primeira coisa é você ter uma política de segurança e privacidade. Você tem que juntar as duas coisas. Então, é uma política que diz, olha, a minha empresa se preocupa com a segurança, ela toma essas medidas para garantir a integridade e ela também se preocupa em garantir que os direitos dos titulares sejam cumpridos. Então, você tem que juntar as duas coisas e uma política é na verdade, um conjunto de regras. Essas regras têm que fazer sentido para a tua empresa. A segunda coisa é gestão de ativos. A gente, às vezes, fica sem jeito de falar, mas o que são ativos, né? As informações são ativos, por exemplo. Os computadores também são, a rede também os programas que você usa, tudo é ativo, né? O que é um ativo? É algo que, se sumir, vai trazer algum prejuízo para a empresa.
ou você vai ter que comprar um novo, ou você vai ter que atualizar, ou se você perder, talvez você tenha que gerar de novo esses dados. E os dados pessoais, eles são ativos e são ativos especiais, né? São muito importantes, porque esses ativos, eles não são da sua empresa, eles são do titular. Então, você, como guardião desses dados, tem que tomar um grande cuidado. E aí entra a gestão de ativos. O que é a gestão? É identificar quais são os dados que você guarda das outras pessoas. Isso tem a ver com a parte jurídica de você dizer, eu guardo o nome, mas não guardo a foto. Por quê? Porque é a maneira que eu estou cuidando desses dados pessoais, né? Você tem que saber quais são os dados, inclusive, o João Maria, ele tem quais dados comigo? Isso é até para atender a requisição do titular, você tem que responder por isso, né? Então, esses dados, você tem que controlar por que você guarda, aonde você guarda, como você trata esses dados e garantir que só tem acesso a esses dados quem realmente precisa ter. A gestão de ativos, ela faz exatamente isso. Você faz uma lista, então, de dados pessoais, a gente chama de mapa de dados, né? Nesse mapa tem aonde eu coleto, quais são os dados que eu coleto, qual o tratamento que eu uso, se eu compartilho ou não os dados, e quais respostas para o titular eu posso dar. Esse é o teu mapa de dados, seria a nossa gestão de ativos. A outra coisa que é importante é controle de acesso. E isso é fundamental, né? O controle de acesso, imagina que você vai guardar essa autorização de uso da imagem do laboratório, você vai guardar num banco de dados. O banco de dados uma parte é hardware, né, é o banco eletrônico em si, né, mas uma parte é um programa que faz esse gerenciamento. Então, esse programa, você deve controlar quem tem acesso a esse programa. Então você diz assim, entrou um funcionário novo na minha empresa, certo? Onde ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com a gestão do banco de dados. Tem dados pessoais? Tem. Então, ele pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras. Ele não pode apagar o banco de dados, né? Com certeza, né? Ele pode bisbilhotar dados, ele pode pesquisar coisas lá? Não, ele não pode. Mas talvez ele possa perguntar para o banco de dados e verificar se o João Maria tem dados ou não naquele banco de dados. Então, é esse controle de quem é o novo funcionário João Maria, que é gestão de identidade digital, né? Esse controle, o que o João Maria pode fazer e não pode fazer, e quais dados ele vai ter acesso, essas são 3 coisas muito importantes para a gente começar a controlar a segurança da informação. Legal. A gente tem 2 perguntas aqui, uma da Caroline Gomes e outra do Correia JF. Eu vou já fazê-las, mas eu só quero fechar o gancho aqui, já que você deu 3 pontos principais para a segurança da informação, que não pode faltar para a segurança da informação quando a gente pensa em adequação de LGPD. Aí agora eu quero trazer para essa realidade aqui da saúde, que a gente trata de dados pessoais sensíveis em um ambiente super regulado. Tem particularidades para trabalhar com segurança da informação na saúde? Quer dizer, eu aumento essa lista de coisas que não precisam faltar, eu trago mais características. Como é que você vê isso da segurança de informação na saúde? Vou fechar essa pergunta, aí depois, Correia e Caroline, não esqueci de vocês. Na sequência vem a de vocês. Legal. Eu escrevi um artigo, inclusive, e você coordenou esse trabalho, né? Como é que você implanta a gestão de segurança da informação numa unidade médica, né? Realmente é desafiador acho que o problema principal eu já citei aqui. 80% dos dados, 80% dos hospitais têm dados ainda em papel. Então, eu diria que nesse caso da área médica, existe talvez uma abordagem inteligente aí, ou maliciosa, né? Você começa pelo lado mais fácil, né? Porque senão você vai ter mais dificuldade, né? Veja, se você tem 10, 20 anos de documentos em papel,
eu não vou dizer para você que você vai controlar essa informação, vai digitalizar aquela sala inteira de documentos que você tem, né? Talvez você não seja melhor assim. Mas você possa, por exemplo, controlar o acesso das pessoas a um sistema de controle de prontuário médico, por exemplo. O prontuário, é lógico que ele depende de todo, a gente chama de passivo, né? Tudo aquilo que está para trás, uma parte disso daí vai ter que ser consultado manualmente. Mas se eu puder começar desde já a implantar esse prontuário médico, eu controlo o acesso, eu controlo que dados que vão estar lá dentro e quais não vão estar, e eu controlo quem tem acesso ou não. Isso daí eu faço uma política de segurança da informação que controla isso, eu acho que isso já seria um bom começo. Agora veja, a gente está começando por um lado da coisa, né? Talvez pelo lado mais simples ou mais fácil. E precisa ser assim porque o ambiente médico ele tem alguns desafios. Porque você tem, dentro do hospital, você tem várias tecnologias com idades diferentes, então você tem vários tipos de tomógrafo, com várias maneiras diferentes de exportar esses dados e de controlar a segurança deles, e você tem prestadores de serviço que vêm de fora e que dão manutenção nesses equipamentos. Então, aí, nesse caso, o que seria mais fácil? Começa pelos fornecedores de serviços que já têm uma parte digitalizada. Talvez você tenha 2 ou 3 tomógrafos, mas o último é novo, o último foi instalado há pouco tempo. E você já tem, então, procedimentos de controle de acesso e outras coisas que são mais fáceis. Então, eu acho que a segurança da informação, num ambiente complexo dos hospitais, ela deve começar por aquilo que está mais fácil. E aí é uma percepção com quem você vai trabalhar, né? Nunca ninguém de fora responde essa pergunta fácil, né? Mas quem está dentro vai falar, não, eu já sei, vou começar pela radiologia, por algum motivo óbvio, né? E aí ele faz casos de sucesso, divulga para as outras pessoas e aos poucos ele vai ganhando esse campo digital. Você sabe que me falaram que essa técnica de você fazer pilotos pequenos em áreas e depois ir escalando, além de ser uma técnica de inovação e tudo mais, eu já ouvi a expressão que é o marketing da inveja. Se está funcionando lá, quero aqui no meu departamento também. É muito bom. E é a realidade, né? Tudo que é novo é muito mal visto dentro da empresa. Até que dá certo. Aí, quando dá certo, todo mundo quer estar no barco que deu certo. Realmente, muito boa essa daí. É o marketing da inveja. Eu nunca mais esqueci, né? Quando trabalhava numa consultoria. Mas vamos lá para as perguntas das pessoas. Então, da Caroline, que fez primeiro e na sequência do Correia. A Caroline colocou o seguinte: e quando o dado fica armazenado fora do Brasil? Ou seja, é uma empresa nacional, o dado é coletado aqui de brasileiros, mas o armazenamento fica fora do Brasil. Como é que você vê isso do ponto de vista de segurança da informação, né? Principalmente agora com esses ambientes clouds, em que você armazena o dado em qualquer lugar, na verdade, né? Aí tem diferentes interpretações. A autoridade nacional, ela ainda não definiu exatamente como que ela quer esses dados tratados, tá? A equipe que trabalha comigo enxerga da seguinte maneira, e eu acho que é uma maneira boa de pensar. Se você guarda o dado, sim, no exterior, mas você guarda uma massa de dados, então você vai dizer assim, ó, o meu banco de dados ele é armazenado numa nuvem e está lá no exterior. Tá certo. Mas essa nuvem, ela é sua, é só você que controla? Ou, na verdade, tem um terceiro que controla a nuvem por você? Quer dizer, ele poderia ir lá bisbilhotar no banco de dados para pegar dados, ou não, ele cuida da parte da casca, é você que põe o conteúdo. Se é você que põe o conteúdo, eu consideraria que você está guardando no exterior, mas na verdade ele está no exterior, você sabe quais são os dados que estão no exterior, mas eu consideraria como infraestrutura. Quer dizer, é uma infraestrutura. Se a Maria José perguntar para mim, aonde você guarda meus dados? Fala, eles ficam armazenados num banco no exterior, em tal lugar.
Mas ninguém tem acesso a esses dados. Eu posso mostrar para você que só eu é que tenho acesso a esse banco. Então, só eu pesquiso, só eu... O banco, na verdade, ele sozinho, ele é uma massa de dados. Você não consegue enxergar o que está lá dentro, né? Se você quiser ser cuidadoso, você pode até armazená-lo criptografado. Quer dizer, não tem como alguém entrar no seu banco de dados e conseguir pegar o dado. Dentro desse contexto, é infraestrutura. Agora, se você guarda no exterior e alguém do exterior consegue consultar os dados, aí muda de figura. Por quê? Porque aí você, por exemplo, você tem a matriz da sua empresa está no exterior e é ela que controla o banco de dados. Quer dizer, você é parcialmente responsável porque você coleta os dados, mas alguém lá no exterior pode estar consultando esses dados. Então, como é que você faz isso? A primeira coisa é aprovar uma política comum das duas áreas. Depois, é verificar se a legislação do país onde você guarda os dados ou usa esses dados no exterior é compatível com a LGPD. Isso daí você já tem que ter a lição de casa pronta, né? Se alguém perguntar, mas você guarda nos Estados Unidos? Sim, mas nos Estados Unidos eu guardo no banco de dados da Oracle. E a Oracle, ela tem essas questões de segurança que ela atende. Então, essa resposta tem que ser realmente rápida, né? E isso é uma maneira... Agora, independente se é infra ou não é, o fato é que se você guardar fora, você tem que saber o que está fora. E aonde está, porque às vezes uma parte está nos Estados Unidos e outra parte está na Europa. E você tem que saber exatamente o que está num lugar e o que está no outro. Os critérios de transferência internacional, eles ainda são nebulosos aqui no Brasil, né? A gente espera as standard clauses ou cláusulas padrão que serão definidas pela NPD. Inclusive, a gente teve aí, pessoal, vale a pena olhar, a gente teve um documento que acabou de ser promulgado semana passada sobre as cláusulas padrão na Europa. Então, um documento bastante completo, enorme, que vale a pena dar uma olhada, porque se a gente que se inspira muito, né, inspirou na União Europeia com a GDPR, por que não nos inspiraríamos também nas cláusulas padrão, que é uma exigência legal para fazer transferência internacional, né? Sim, já está pronta, ela vai nos inspirar com certeza. Todo mundo já está de olho, e principalmente os operadores, né? Os operadores que são essas empresas de servidores, as clouds. Por exemplo, da Oracle existe a Amazon, né? A AWS, existe o Azure da Microsoft, tem o Google Cloud, enfim, tem inúmeras e todas elas vão ter que se adaptar também, estão de olho nesse processo. Vamos para a pergunta aí do Correia, JF. Na verdade, eu até estou com dúvida da tua dúvida, tá, Correia? Eu vou ler exatamente aqui. É uma dupla dúvida. Ajuda a gente complementando. Ele escreveu assim, ó, Aguilera. Boa noite. Em casos de vários sistemas na instituição, no caso, eles são integrados. Eu acho que ele está querendo dizer que quando existem vários sistemas na instituição, se eles não são integrados, como é que eu posso fazer a gestão de segurança da informação? Que é uma realidade bem comum das instituições brasileiras, né? Nem todos os sistemas são 100% integrados, às vezes você armazena o mesmo dado em vários sistemas, de jeitos diferentes. Daí, na hora de excluir, precisa sair caçando sistema. Onde eles estão, é verdade. E aí, às vezes, algum sistema tem o registro de tudo que acontece com esses dados, outro não tem, aí vaza, você acha que naquele sistema tá tudo bonitinho, fala, como isso que aconteceu? Aí vai descobrir que tem outro. Então, eu acho que é disso que ele está querendo dizer. Comenta um pouquinho sobre como é trabalhar com segurança da informação e com política de cibersegurança em empresas que têm muitos sistemas e eles não são integrados. Mas, Correia, se não foi isso que você perguntou, pergunta de novo que a gente Pergunta de novo, que a gente esclarece. Essa pergunta em especial realmente é uma realidade e eu tenho experiência na área industrial. A área industrial é muito comum isso, você ter sistemas legados, sistemas antigos, né? E você, sim, pode ter uma parte dos dados num lugar e uma parte em outra. A primeira coisa é estabelecer o que você quer. Então, você tem que escrever uma política de segurança da informação. A segunda coisa é, quando você tem os dados que estão distribuídos em vários sistemas, você tem que escrever um processo. Quer dizer, qual é o processo que eu tenho que
usar para fazer com que as minhas ações elas percorram todo o sistema. Eu vou dar um exemplo aqui que é uma coisa comum, né? A gente vive hoje no mundo do software as a service, né? Você tem lá na internet alguma coisa e, por exemplo, a tua captação de novos colaboradores para sua empresa, tá? Ela está terceirizada, então ela está no site lá fora. Lá fora, então, você tem um banco de dados de candidatos para sua empresa. Você depende, então, de como esse prestador de serviço cuida dos dados, que, afinal de contas, está usando o seu nome para captar, né? O João Maria quer entrar na sua empresa, mas ele usa esse site. Ok, parte desses dados, alguns candidatos, você está fazendo um tratamento interno aqui, você está selecionando ou mesmo já fazendo a contratação. Se o João Maria disser para você, olha, eu quero que todos os dados da sua empresa sejam apagados, você tem que saber aonde eles estão. Se parte deles está nesse site de contratação, você tem que ir lá e apagar lá também, assim como você vai apagar no seu banco de dados. Então, um processo é uma descrição detalhada daquilo que você precisa fazer. Alguém tem que entrar nesse site de contratações, essa pessoa tem que ter tal grau de acesso, ela vai apagar e ela vai gerar um registro que apagou. Se lá na frente aparecer de novo esse dado, ela vai dizer, não, eu apaguei aqui no meu banco de dados, eu apaguei também no banco de dados do meu prestador de serviço. Isso é fácil? Tem que ser, né? Porque senão você vai estar contrariando a lei e vai ser passível de um processo. Então, são coisas que você tem que implantar e treinar as pessoas para fazer. Eu acho que isso está muito ligado ao que você falou no começo da live sobre a questão do mapeamento de dados. Então, se você tiver um mapeamento de dados bem feito, que é a primeira coisa, né, na primeira fase de adequação de LGPD, isso te ajuda muito no final. Porque aí você pode percorrer esse mapeamento e dizer onde mais tem esse dado, em qual dos Onde mais? e fazer uma varredura, né? A área de marketing é bem isso, né? O pessoal de marketing trabalha com serviços terceirizados. Então, alguns e-mails ele manda para fora, outros fazem parte de uma campanha, outros são e-mails antigos que ele tinha. Cada um deles você tem que saber aonde estão, você tem que ter um acordo com quem está tratando esse dado, e você tem que avisar também, não pode esquecer isso, né? Que o seu titular, ele tem que saber para quem você está compartilhando esses dados, né? E por quê? Então isso tem que ser, além de funcionar, tem que ser transparente. Eu brinco que assim, essa parte de fazer gestão, mapear e controlar, é isso mesmo, Correia, mapear e controlar. A analogia que eu faço aqui é o seguinte: pensa que você vai fazer na sua casa, na sua vida, esquece LGPD. Você vai comprar coisas para você comer e você vai colocar isso na geladeira. Parte das coisas vão na geladeira, parte vão no armário de cima, parte vai no armário de baixo. Tem gente que tem despensa, então parte ainda vai lá na despensa. E ainda parte vai no freezer, para quem tem freezer, né? Às vezes tem um freezer separado. Então, ou seja, todos os seus elementos de comida, esse grande grupo comida, eles estão separados entre todas essas situações. Se você não souber onde está o quê, a comida vai estragar, você não vai perceber, a comida vai vencer, você não vai perceber, e em algum momento vai começar aquele cheiro na cozinha que você não sabe de onde vem. E aí você sai caçando isso atrás. Agora, se você tem um inventário direitinho, olha, o que vai aqui nessa gaveta é esse tipo de comida. Você vai nesse armário, é esse tipo de comida. Quando alguém perguntar, cadê a farinha de trigo? Só pode estar naquele armário. Lá é a casa dela. Exato. Então... E isso é que é o procedimento. O que a Lara colocou é você estabelecer uma regra, a farinha fica dentro dessa lata e eu guardo nesse lugar, né? E todo mundo seguir. E quem não seguir, é o que ela falou, vai cheirar mal. No caso da LGPD, cheira muito mal, viu, gente? Vocês não imaginam. É isso, né? Então a gente fala às vezes palavras, um monte de palavras difíceis, mas é isso, gente. Gerenciar os É tão dados da simples empresa é quanto isso. gerenciar a comida da nossa cozinha também. Vai cheirar mal em algum lugar, mas se você
souber direitinho, você sai do outro lado. Isso mesmo. Bom, enquanto a gente chega aqui, mais algumas perguntas, eu estou feliz que a gente acertou a pergunta do Correia JF, Que para bom. Correia JF. Gente, mandem mais perguntas para a gente, tá? Estamos aqui à disposição. A gente já À está se disposição. encaminhando para o final. Quem diria, né? Já temos os 15. Olha, foi rápido, hein? Foi rápido. Quando o papo é bom, a gente caminha rápido. É muito, muito gostoso. Deixa eu falar um pouquinho sobre uma questão que me perguntam muito o tempo todo e que talvez isso cause até uma certa confusão conceitual. Criptografia é segurança da informação? Se eu tiver... porque às vezes a gente ouve assim, mas eu tenho criptografia. Não precisa trabalhar com segurança da informação, eu já tenho criptografia. Então eu queria que você conversasse um pouco sobre o que é essa tal criptografia, que às vezes as pessoas entendam errado, é normal, e qual é a relação dela com segurança da informação? Ela substitui todo esse processo que você está contando aqui pra gente, mapear, gerenciar, controlar? Como é que isso funciona? Isso daí realmente é uma falsa sensação de segurança, né? Imagina que você tem uma casa e ela tem 3 fechaduras, só que a chave dessas fechaduras ficam do lado de fora da casa. Adianta ter a fechadura? Não, não adianta. E se você não trancar a fechadura e a porta ficar aberta, adianta ter a fechadura? Não, não adianta. A criptografia é uma maneira de você impedir que as pessoas acessem aqueles dados. Mas imagina que você vai usar uma criptografia fraca. Você usa um código lá que qualquer um tem métodos para fazer isso daí e são muito bons, na verdade. Qualquer um descobre qual foi a senha que você usou para criptografar os dados. Vai adiantar? Não, não vai. Imagina que você compartilha essa senha, que é o que tranca os seus dados, compartilha com outras pessoas. Adianta criptografar? Não, não adianta. Se você, por exemplo, guarda a senha embaixo do teclado, né? Me desculpem aqueles que guardam embaixo do teclado, mas isso é terrível, né? Porque qualquer um levanta o teclado e descobre qual é a senha que você tem lá no seu sistema, né? É uma mas é com amor, né? Com amor. Eu estou querendo evitar dores de cabeça, né? Imagina que você guarda as suas senhas num caderninho. Ah, fantástico, né? Só que alguém acessar o caderninho, ele vai acessar todas as suas contas. Então, a criptografia sozinha, ela não ajuda, né? E ela tem um efeito também negativo de você guardar, isso eu já acompanhei, de você guardar as coisas super protegidas num lugar e esquecer a senha, né? E aí você simplesmente perdeu todos os dados. Eu já vi isso acontecer em várias empresas. Então, a senha, a criptografia, ela depende da força que a chave tem. Se a chave for uma chave forte, ela vai criptografar de maneira que ninguém consegue abrir. Se ela for uma chave fraca, se alguém quiser saber uma chave fraca, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa chave é a primeira que os hackers tentam para abrir qualquer coisa. Chave fraca não ajuda. Chave que é tão forte que você nem lembra qual é, também não ajuda. E as empresas que levam a sério toda essa questão de criptografia, essas chaves, elas são bastante sofisticadas, tem um processo que eles chamam de 4 eyes, 4 olhos, de maneira que ninguém faz nada sozinho, você tem que estar com uma outra pessoa. Tem lugares que usa uma chave mestre, que ela serve, por exemplo, para um continente inteiro, para assinar chaves também de criptografia, mas muito secretas. Essas chaves, uma pessoa sabe uma parte, a outra pessoa sabe a outra parte. E aí as duas têm que se juntar para fazer aquilo funcionar. Então, assim, pode ser tão complicado quanto se queira, mas a criptografia por si só não garante que você está guardando dados indevidos, dados que são contrários à LGPD, e o processo é o mesmo. Você vai dizer, eu tinha criptografia,
não ajuda muito. Vai ter o mesmo problema com a NPD, né? Não, acho que também é importante a gente pensar essa tua analogia com chave é muito legal, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, olha, então a chave, ela tranca uma coisa, como a chave de uma porta que a gente já conhece. Tem aquelas chaves super antigas que você via pelo buraco da fechadura, tem essas chaves mais novas, tem a chave tetra, tem chave por É, biometria, tem chave por reconhecimento facial, tem chave com sim. 50 chaves na porta, e cadeado, não sei o quê. Quer dizer, pode ser super complexo. Agora, se você matar alguém, trancar pro lado de dentro e fechar, você cometeu um crime igual, mesmo que É você o, faça é uma, o mesmo crime. É né? o mesmo crime. Então, E acho que é a um gente, pouco desse processo. Olha, usa a criptografia, te ajuda a não entrarem na sala, mas o conteúdo da sala e quem é que tem a chave, você vai ter que fazer gestão igual, né? você vai ter que fazer gestão. A chave é um ativo. Você tem que fazer gestão daquele ativo. Legal. A gente recebeu aqui alguns elogios, Daniel te elogiou, a Guilherme parabéns. Opa, muito, E a muito gente tem mais obrigado. duas perguntas aqui. Tem mais Vamos 10 lá. minutos de live, pessoal. Então aproveitem para fazer as perguntas. Deixa eu ir para as perguntas da Caroline. Caroline disse o seguinte: e o descarte dos dados na transição desses dados do papel para o mundo digital, né? Como é que funciona? Acho que isso ela está perguntando. Como é que funciona o Uhum. descarte dos dados na transição do papel para o digital? Mas você digitalizou, como é que você elimina o papel? Eu acho que é isso que ela está tentando dizer. Sim, o descarte dos dados também é uma coisa que a segurança da informação já se preocupava, né? Existe várias técnicas de você pegar esses dados em papel, por exemplo, revirando o lixo da outra empresa para descobrir se ela jogou algum papel interessante lá. Então, de novo, você tem que criar um processo. Qual é o processo? Primeiro, você pega o papel, usa uma máquina de digitalização, digitaliza aquele documento, confere que o documento realmente está de boa qualidade, não está borrado, enfim, é a informação que você queria. De preferência, extrai essa informação do próprio documento, da imagem, você cria um documento totalmente digital, e aí você tem que destruir esse documento. Veja que é um processo mesmo. Você tem lá 10 caixas para digitalizar. Uma por vez, você pega a caixa, abre todos os documentos, digitaliza um a um, verifica se eles realmente estão ok, e você tem um picotador de papel, que é uma máquina que cria tirinhas daquele papel. Você escolhe até o tamanho da tirinha, né? Eu sugiro meio centímetro de tirinha. E aí você guarda tudo dentro de um saco e manda todo esse papel gerado, você manda para alguma empresa que faz o tratamento e que te dá um selo de certificação de destruição. Aquele lote de papel picado foi destruído no dia tal, na hora tal. Então, todo esse cuidado precisa? Precisa, porque imagina um prontuário que ficou no meio do caminho, o sujeito nem digitalizou e nem destruiu o papel, e isso daí cai em mãos, principalmente porque está num ambiente aberto fora lá do teu arquivo. Então tem que ter bastante cuidado mesmo. Legal, não, com certeza, né? Vamos aqui para mais uma pergunta que a gente tem, que é a seguinte: professora Giovana perguntou, professor, como guardar adequadamente essas senhas? As senhas que a gente estava falando agora, se você esquecer e ela é forte, não resolveu, e se ela for fraca, qualquer um quebra. Qual é o melhor processo ou procedimento para a gente guardar de forma segura, adequada essas senhas? Tá. Essa é uma pergunta recorrente e é bastante importante mesmo, tá? Você pode usar, por exemplo, se você usa o navegador Chrome do Google, ele guarda parte das senhas para você. Você tem que setar lá uma chavinha e aí, toda vez que você entrar com uma senha, ele pergunta: posso guardar ou não a senha? Ele tem um sistema de criptografia interno e ele guarda essas senhas de maneira segura. Então, ele é uma boa opção? É, porque as senhas ficam guardadas lá dentro. Tem uma maneira de você acessar, ou muitas vezes você até esquece. Toda vez que você entra naquela página, ele já preenche para você. Então, ok. Agora, você pode ter vários sistemas. Então, existem aplicativos que você pode ter
no computador e no celular, e esses aplicativos são um banco de senhas. E como banco de senhas, você tem uma senha master, uma senha que te ajuda a guardar, a proteger todas as outras, e ele guarda a senha para você. Quando você fala, eu vou entrar lá no Mercado Livre, mas qual é a conta e a senha que eu uso? Ele guardou para você. Ou ele preenche automaticamente, ou ele serve de consulta. O bom dele é que ele realmente guarda as senhas protegidas. E essa senha mestre, você tem que saber muito bem qual é. Não escreva em lugar nenhum, né? É algo que você guarda, é a letra de uma música, é um poema, alguma coisa assim. E outra coisa é que esse sistema ele tem que funcionar tanto no seu celular quanto no teu computador, por exemplo. Porque pode acontecer de você perder o celular. E aí você vai perder todas as senhas que você tinha. Então, o sistema se encarrega de guardar isso na nuvem e quando você reinstala o aplicativo, ele vai perguntar a senha mestre. Você tem que saber de cabeça. Aí ele naturalmente recupera o banco de senhas para você acessar. Não, legal, perfeito. E eu acho que, assim, tua explicação foi ótima, super direta e didática. E me ocorreu que ela está muito direcionada ao usuário, a gente, né? Nós, enquanto titulares de dados, que utilizamos diversos sistemas, tanto os sistemas aqui da nossa vida pessoal, quanto os sistemas da empresa que a gente trabalha, do lugar em que a gente trabalha. Para os advogados aí, eles também usam os tokens dos processos e tudo mais. Então, quer dizer, tudo tem senha. Quando a gente pensa em segurança da informação, em gestão do dado, há também toda uma lógica de gestão das senhas. Porque o funcionário pode pedir demissão e não aparecer nunca mais para trabalhar. Ele pode Ele pode sumir com o token, né? Ele tinha um token físico. O token. E perdeu o token, né? E você faz o quê? Um acidente, Deus me livre e guarde, mas enfim, a vida, né? Ele pode e deve tirar férias. Como é que a gente faz com a próxima senha? Então, acho que também segurança da informação. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que o assunto é senha, como a gente faz gestão das senhas dentro do ambiente de LGPD, num ambiente empresarial, pensando que isso é um elemento de segurança da informação, casando esses temas. Certo. A gestão de senhas nos ambientes, inclusive naqueles que têm a LGPD, ela é um ponto nevrálgico, ela tem que ser bem cuidada, né? Você pode esquecer a senha, você pode perder a senha, e como foi colocado aqui, fulano de tal está viajando e alguém vai ter que acessar o sistema, né? Então, você tem que ter, como a senha é um ativo, a gestão desses ativos é uma gestão especial, porque com aquela senha ele pode acessar vários sistemas, né? Para você, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um inventário de sistemas que você tem. Quantos sistemas eu tenho dentro da empresa? Então, eu tenho RH, eu tenho a parte de produção, eu tenho a parte de testes, tá bom, eu tenho esses sistemas. Quando alguém entra, ele tem acesso a alguns e não a outros. Isso tem que estar registrado. Quer dizer, o meu colaborador, pelo qual eu sou responsável, sou eu que libero o acesso dele para aquele sistema. Então, eu sou responsável por isso. Eu também preciso ter um lugar que, por exemplo, eu não estou na empresa, fui eu que liberei o acesso. Eu não estou na empresa, eventualmente ele perca a senha e ele queira recuperar essa senha. Tem sistemas que ele tem acesso, mas, por exemplo, na LGPD, se ele perder a senha de dados pessoais sensíveis, não pode simplesmente gerar uma nova senha e dar o acesso para ele. Tem que ser feito um processo, porque dados pessoais sensíveis têm que ser muito bem controlados. Então, esse tipo de critério pode estar numa política de senha. Você pode ter um sistema de gerenciamento de senha e você pode ter um pessoal que faz suporte aos usuários, que pode gerar senhas em alguns casos, em outros solicitar uma autorização, em outros cancelar de uma vez. Então, é algo bastante vivo e é algo que dá bastante trabalho nas empresas. Em geral, é terceirizado, mas não por causa disso deixa de ser importante. Legal, nossa, ótima colocação aqui.
Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final. Acho que passou 1 hora, você acredita? Parece que faz 5 minutos que a gente entrou Sim, aqui. muito boas, perguntas muito boas também. Muito boas, né? Acho que a gente não pensa nisso. A gente se preocupa tanto com a política de privacidade que a gente esquece, às vezes, da política de senha, de relembrar o inventário para ter certeza onde está cada dado, para se a gente não esqueceu nada. Numa linha que a gente nem conversou aqui, ó, mas que eu tinha anotado que é um ponto nevrálgico também, que é o plano de resposta a incidentes e como é que a gente trabalha com a Nossa, segurança da verdade. informação. Mas aí vou ouvindo as Uhum, perguntas e acho que legal de fazer live é isso, que a gente consegue responder a dúvida do pessoal. Mas vamos marcar uhum. uma próxima. Queria super te agradecer, Edson, pela Puxa, sua foi um prazer. tempo aqui. Foi excelente, tem vários elogios. E deixar Muito aqui seus obrigado. finais, quiser falar algum ponto que você acha que é importante, quer dar um conselho, fica à Uhum. vontade para fazer sua despedida e suas considerações finais. Bacana. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço ao convite do IBEDIN, em especial a Lara. Estou à disposição sempre que vocês quiserem discutir esses assuntos. Para mim, realmente me dá bastante prazer. Se eu pudesse dizer alguma coisa sobre isso, eu sou suspeito, mas eu vou dizer para vocês. A segurança da informação, assim como a questão da privacidade, elas vieram para ficar. Se você gosta, se você não gosta, se dá trabalho, se não dá trabalho, eu acho que não tem muito o que fazer. Você tem que abraçar isso e seguir assim. A diferença está em você entender para que serve. Em geral, as pessoas, né, porta arrombada tem, você coloca a tranca, né? Em geral, o melhor seria o contrário, né? Entende por que a senha tem que ser complicada para proteger mais. Entenda por que tem essa política que você não tem, acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com você. Participe, realmente se envolva naquilo que você faz para poder valorizar. A política também é um ativo, a mentalidade das pessoas, a cultura também é um ativo importante. Passe isso para outras pessoas. Quando a gente deixa de reclamar e começa a entender por que é assim e não é assado, a vida fica mais fácil e a gente comete menos erros graves, né? Essa é a minha sugestão para vocês. Eu acho que aceita que dói menos, que vai ser assim daqui para frente. Vamos ver como a gente se diverte pensando ao mesmo tempo, protegendo os dados e conseguindo trabalhar aí com as empresas. Acho que a tua mensagem é ótima, adorei. Para mim é uma delícia estar aqui. Agradeço de novo ao Instituto IBEDIN, na figura dos dois diretores, Tertius Rebelo e Giovanna Tradi, pessoas que eu gosto muito. Eu me diverti nessa live. Para mim é como se eu estivesse aqui na sala da minha casa, porque o professor É, Aguilera, ele é alguém que eu gosto muito, né? Com quem eu me é, divirto trabalhando e o tempo passa, a gente nem percebe, sempre, né? Rafa. É sempre Mas um vamos prazer. marcar mais vezes. A gente pode pensar em alguns assuntos. Acho que plano de resposta a incidentes pode ser alguma coisa que as pessoas têm dúvida, Olha, né, gente? O que vocês acham? olha, eu vou deixar as pessoas falarem. Eu trabalho nessa área há muito tempo, quer dizer, tem bastante coisa para falar. Bota a live aí que a gente vai traçar esse assunto. Combinado, combinado, gente. Obrigado, viu? Fica aí a dica. Se vocês quiserem, comentam lá na última foto do feed do Embedim quais são os assuntos de live que vocês querem que a gente pense como é que a gente pode endereçar isso. O objetivo é A gente vai realmente atrás. ajudar. Aproveitando na bio aqui, né, desse perfil do Instituto IBEDIN, já tem o link para o próximo curso de aplicação de LGPD na saúde, de LGPD na prática mesmo, como a gente dá o passo a passo para implantar. Então, para quem tem interesse, já se inscreve lá, já manifesta interesse. A próxima turma começa esse mês ainda. Já tem todas as informações na página. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Aguilera. Até a próxima, Ok. gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tudo de bom para vocês.